suas propostas, do sentimento dela em relação a, vamos ver aqui, em relação às eleições desse ano. Você pode participar encaminhando sua mensagem aqui para o Diário de Suzano, né? Na página do Jornal Diário de Suzano. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar dessa conversa com a gente. Agradeço muito a sua atenção com o Diário de Suzano. Eu que agradeço e que prazer estar aqui com você, que oportunidade bacana. Boa tarde para você e para todos. Muito obrigada. Nossa, deixa eu só arrumar meu celular Tá. aqui. Bom, Priscila, o jornal já ouviu o Caio ontem, né? A gente conversou com o prefeito eleito Caio Cunha. Uhum. E o intuito de ouvir você é também pela a sua importância que você vai ter no governo, no novo governo do Caio Cunha, a partir de janeiro de 2021. Tanto é que ele nem fala que você é a vice-prefeita, você é a co-prefeita, né? É uma prefeita também trabalhando lado a lado com ele aí, né? Mas Uhum. antes de começar o nosso bate-papo para falar um pouco aí das suas ideias em relação ao governo, eu queria saber, você é de Suzano, não é isso? Eu sou, na verdade, Edgar, eu nasci em São Paulo, né? Então, meus avós eram de lá, né? Meus pais também moraram lá. Eu nasci em São Paulo e vim beber para Suzano, né? Porque meus avós paternos moravam em Suzano. Então, eu vim também, né, com os meus pais e vivi Uhum. aí nessa cidade que é maravilhosa também por quase 30 anos. Só que eu casei com um mogiano, né? Então, eu tô É. aqui 9 anos, então eu conheço bem aí a nossa cidade e aqui agora, né, Mogi. Qual, qual bairro que você morou aqui, Eu Suzano? morei no Sesc, você conhece o Sesc? Conheço, conheço. O Sesc era, né? Eu acredito que ainda seja, tem muitos amigos, alguns parentes no Sesc. Era um mundo à parte, né, Edgar? Um lugar assim com 9 ruas, com uma infância que todos nós brincávamos ali na rua com segurança, todo mundo conhecia todo mundo, um lugar assim muito especial. Eu estava contando para a Marilei aqui, Sério. né? Ela morou na mesma rua que eu, a gente foi amiga Ela de foi sua infância. amiga. Ela foi sua amiga de infância, né, Marilei? Minha amiga de Ah, infância. Então, assim, as famílias se conheciam, todo mundo conhecia os pais uns dos outros, sabe? Foi muito especial a nossa infância aí em Suzano, né? E grandes amigos eu tenho aí até hoje, que a gente conversa, amigos que são amigos de infância do bairro, amigos que eu estudei junto. Então, é bem bacana, assim, eu tenho ótimas lembranças de Suzano e dessa turma toda aí. e você está em Mogi desde de quando você Eu está em tô, Mogi? tô aqui desde 2002, né? Quando eu me casei, aí eu vim para cá. O meu marido é mogiano e assim, Mogi para mim sempre teve muito forte na minha vida porque eu tinha meus primos aqui, né? Os meus tios moravam aqui em Mogi, então eu vinha muito para cá, passava muito tempo da infância aqui né, com esses meus parentes. Trabalhei muito aqui e tal. Então, assim, as duas cidades, né, são cidades aí queridas, mas eu acabei vindo para cá e trouxe os meus pais também. Então, a gente está aqui todo mogiano. Tá certo. Ô, Priscila, até depois a gente vai pedir para você falar um pouco da sua trajetória, mas principalmente na área da educação. Uhum. E aí, você que sempre foi aí de dar aula, né? Sempre teve na sala de aula, eu acho que a missão de ser vice-prefeito ou co-prefeito, como diz o Caio Cunha, vai ser mais difícil do que dar aula, não é? Ah, é que a extensão, né, é maior. Assim, dar aula é uma delícia, né, Edgar? Eu creio que cuidar da cidade também vai ser muito bom, né? A aula, quando eu entrei na sala de aula, eu me apaixonei pela aula. É que, assim, a aula, e aí é um dos pontos aí que eu acredito que a gente vai falar, ela é um desafio, Uhum. né? Principalmente quando a gente trata aí de um ano pandêmico, um ano com muitas dificuldades, né? Principalmente quando a gente fala de educação infantil. Foi um ano muito desafiador. Então, olha, também é assim, não dá para desconsiderar a dificuldade do professor aí com todos esses desafios que foram colocados esse ano, sabe? Mas são coisas assim diferentes e que se complementam, né? Eu penso que a paixão e o propósito é o que nos move aí no foco, né? De
sempre trazer bons resultados dentro da sala de aula, e graças a Deus, nesses 18 anos, né, como professora, eu tenho aí alunos que contam histórias maravilhosas, e eu acho que essa é a nossa grande missão. E espero também que em 2024 aí os cidadãos mogianos também fiquem muito felizes com a nossa passagem, né, por essa cidade. Você é concursada da FATEC, né? Depois você vai falar um pouco da sua trajetória na educação. Como que fica a sua situação? Você se licencia da FATEC por enquanto? Sim, Por enquanto você vai ter que e fechar um pouco aí a aula, é isso, né? tive que descompatibilizar agora na campanha também, né? Então, eu dei aula, lecionei no primeiro semestre, segundo semestre eu me afastei, né? Para fazer essa descompatibilização. E agora, indo, né, para a prefeitura, lá para atuar, eu tenho também que me afastar. Infelizmente, sabe, Edgar, porque a minha vontade era de ser uma vice-prefeita dentro da sala de aula. O que não me impede de palestrar, de levar alguns movimentos da própria prefeitura para a sala. Eu acho importante essa troca, né, esse intercâmbio. Mas como professora efetiva, assim, eu não vou poder ficar, infelizmente. Mas vou estar sempre com eles são fonte, né, de muita informação, muitas situações da cidade que a gente capta na sala de aula. Então, é bem importante que esse contato seja próximo, né? Você é da área da educação, mas você já trabalhou em banco, né? Você foi também do setor farmacêutico. Eu queria que você contasse um pouco da sua É. passagem, da sua trajetória, até você chegar na indicação de ser candidata a vice-prefeita na chapa do Caio Cunha. Como que foi isso para você? Olha que vem história, hein, menino? São 33 anos de carteira assinada, viu? É bastante tempo, né? Eu comecei com 15 anos, então eu comecei aí no Bradesco, aí a agência 100, né? Quando eu até brinquei com a Marilei, a minha mãe falou: Olha, Pri, tem coisas que você vai querer agora, né? Com seus 15 anos, e vai ser mais difícil para a gente te dar. Tem o meu irmão também, né? E aí não era bacana você trabalhar. Menina, eu fiquei super assim, mãe, você tá me colocando para fora de casa. Ela falou, não, né? Eu acho que é legal você ganhar o seu dinheirinho. E foi o melhor conselho que minha mãe me deu na vida, porque eu comecei a trabalhar aos 15, né? Fiquei 2 anos no Bradesco, depois fui para o Sudameris, aí já em São Paulo, quando eu fiz faculdade lá, né? Fui para o Sudameris, aí fui trabalhar em agência de publicidade, que eu fiz comunicação, né, na faculdade. E passei por departamentos de marketing, indústria eletrônica, indústria hoteleira, e fui convidada, né, por um gestor da indústria farmacêutica para atuar na indústria farmacêutica. Eu fiquei 8 anos na indústria, também foi uma super escola, assim, na área de vendas. Eu gosto muito da área comercial, sabe, Edgar? É uma área que me encanta, tem tudo a ver, né, com a nossa área. Aí, nesse meio tempo, eu fiz uma pós-graduação em marketing turístico, porque eu estava trabalhando num hotel, né? Então, criando produtos para hotelaria e tal. Também uma pós-graduação que foi bem bacana. E fiz uma outra em gerenciamento estratégico de marketing. E caí, né, numa sala de aula na Uninove, em 2002. Assim, eu me apaixonei pela sala de aula nesse tempo, né, que eu entrei na sala de aula na Uninove. Foi bem bacana também. Mas eu entendi que eu precisava me aperfeiçoar. Eu fui fazer mestrado em comunicação, então que foi um divisor assim de águas na minha carreira, né, na acadêmica, e quis voltar de São Paulo para cá, né? Eu estava me casando em 2002 e aí voltei para Mogi, na Universidade de Brás Cubas, quando você deve conhecer o professor José Maria, e ele Conheço. passou, né, esse bastão depois para mim para coordenação de cursos. Então eu comecei a dar aula na Brás Cubas, né, que eu falo, me apaixonei pela faculdade, Você pelo coordenou nove time. cursos, é isso? Você coordenou Coordenei 9 cursos, 9 me parece. cursos, cara. Cheguei, em determinado momento eu coordenava jornalismo, publicidade, marketing, comunicação institucional, rádio e TV, web design, cheguei a coordenar pedagogia. Então, assim, maratonas com os 9 cursos integrados, sabe? Foi um momento assim muito bom, né, da gestão lá dos cursos. Eu fiquei 14 anos na Brás Cubas, dos quais 8 coordenando os cursos. E em 2013 eu prestei um concurso da FATEC.
né? E aí lá eu concursei para empreendedorismo e marketing do marketing. E passei, lá também eu comecei a coordenar o curso de recursos humanos, fiquei 3 anos e meio coordenando o curso de recursos humanos. E aí, finalmente, em 2018 para 2019, a prefeitura me convidou para atuar, né, na direção da escola de governo aqui do município, que é a escola que forma os servidores municipais. E eu fiquei o ano inteiro de 2019. Em paralelo a isso, em 2014, o Caio, um professor em comum, me apresentou o Caio, o projeto, e eu levei o Caio para dar uma palestra sobre marketing político, né? Sobre campanhas digitais para os alunos de comunicação na Brás Cubas. E aí que eu conheci o projeto, o mandato dele, que estava ali no meio, né, do mandato como vereador, e achei super bacana o projeto, aberto, participativo, e os alunos também acharam. Né, porque o Caio ele é muito focado em educação e formação política, e levou isso assim de uma forma mais do que partidária, mas ideária, né, para as faculdades, e a gente começou a pensar em projetos. Então, na FATEC também ele participou de algumas bancas, na criação do Polo Digital eu levei os alunos de análise de sistemas da FATEC para lá, sabe? E aí a gente foi aproximando os alunos, né, dessa política ideária. E aí eu comecei a participar dos 300, conheci o projeto, né, entendi que ali era um governo, um mandato bem participativo, né? E isso na prática, eu fiquei assim encantada. E aí calhou que junto com a escola de governo, um pouquinho antes, ele abriu a formação de liderança. Em 2018, finalzinho, ele abriu o VOC, o Vamos Ocupar a Cidade, que foi uma formação de lideranças políticas. E aí eu me inscrevi, né? Eu estava partindo para um doutorado, mas eu falei, eu vou fazer esse curso para me aprimorar na escola de governo, né? Entender mais dessa área. E aí fiz o curso, foi sensacional, assim, começamos com 200 e pouquinhos alunos, né? Formamos aí 70 vereadores, né? E eu participando disso, até que numa ocasião, em outubro, a prefeitura entendeu que, como eu fazia parte do projeto do Caio, não seria compatível que eu ficasse na escola de governo. E a gente vem desenvolvendo projetos muito bacanas na escola de governo, sabe? Trazendo o servidor para a formação, trazendo comportamento empreendedor para o servidor público, né? O que é teoricamente incompatível, mas estava muito, muito legal. Eu levei a minha sala de aula da FATEC para dentro da escola de governo e uni os alunos da FATEC com os servidores públicos, né? Mas, enfim, eles entenderam que não era compatível, eu saí da A escola de escola de governo. governo, você saiu por conta da campanha, é isso ou não? Não, eu não fazia campanha, né? Na verdade, eu Não era uma fazia ainda. aluna. Não, Ah, não, sim. eu era uma aluna do VOC, né? Eu fazia aula mesmo, É. eu estava ali de aluna, né? O professor, que a gente adora estudar a vida inteira, então eu era aluna. E numa das aulas, né, a gente foi para a rede social e aí a gestão, né, atual entendeu que não era bacana eu estar ali e estar fazendo o curso, apesar de que eu até achava que muitas das coisas que eu estava aprendendo no VOC eu poderia levar para a escola de governo, né, mas não foi entendido assim. E aí eu fui exonerada, né, no Dia dos Professores e comecei a levar tudo que eu tinha estava fazendo na FATEC para o VOC. Então, os nossos candidatos, levei comportamento empreendedor, a minha área que é marketing e tudo mais. E aí, naturalmente, ali o grupo, né? A gente tinha um grupo de pré-candidatos, 70 pré-candidatos a vereadores, começaram a falar para o Caio que ele queria uma vice, né? E não era a intenção, assim, não era o objetivo. Aí o Caio falou: olha, Pri, a voz do povo é a voz de Deus, né? Vão. Aí eu falei: Uhum. se for bacana para o projeto, né, eu super topo, né? Se for agregar e tal. E aí ele me convidou, então, para ser a candidata dele a vice. E eu falei para ele: olha, só que eu sou, assim, um pouco elétrica, né? Eu não vou aguentar ficar ali só na foto, esperando quando você de repente precisar se ausentar para alguma viagem, algum outro projeto, eu participar, eu vou participar junto, você vai ter 2 prefeitos. Aí ele deu risada, né, Edgar, e Uhum. falou: puxa vida, eu não esperava outra resposta, vamos embora. E aí a gente encarou com uma chapa pura, né, pelo Podemos, nós dois somos do mesmo partido, né, e ele fala que é a primeira aquisição técnica dele a vice. E aí a gente está aqui agora nesse lugar, né? Maravilha. Tá certo.
Ô Priscila, você vai ver que de vez em quando eu tô olhando aqui para cima, é que eu tô com o Ah, computador aberto aqui, que tá o Facebook, né? E tem tá muita gente jóia. mandando mensagem te parabenizando. Só citar Obrigada, alguns aqui, o Israel Lacerda, que foi vereador aqui de Suzano, obrigada, tá te parabenizando, te desejando sucesso. Ju obrigada. Fuentes, que é o nosso colunista aqui do Diário de Suzano, Ah, falando assim que você foi professora das filhas dele na sim. UBC e deixou saudades, né? Tá Ah, dando um forte abraço e sucesso na sua oh, nova empreitada. A obrigada, Ilane Brum, né, falando que teve o prazer Bruna. de ter você como É, coordenadora do curso de jornalismo, né, quando ela é, estudou. E isso. tem algumas pessoas, o Thiago Batalha, o Luciano Prado, bastante gente te parabenizando, te mandando mensagem te desejando sucesso. O que Obrigada eu e um beijo para todos, né? ia te perguntar, você teve apoio da sua família? A sua família, em princípio, quando você decidiu que ia ser a candidata a vice, como que foi para o seu marido, para o restante da sua família, esse anúncio, uma vez que você estaria engajada aí nessa campanha e você não tinha ainda disputado uma campanha política antes? Como que foi para sua família? A minha família é assim, é muito apoio, né, Edgar? Eles são muito parceiros aqui, tanto meu marido, meus pais, né, minha filha. E é claro, tem uma preocupação, né, em relação a tudo isso. É um ambiente novo, diferente, né? Mas eu estava tão engajada no projeto, eu estava tão dedicada que eles falaram: se você está feliz, a gente está feliz, então a gente apoia você. Aconteceu sim de todos apoiarem, darem força, tal, né? Então isso é muito importante também, né, Edgar? A família tá junto com a gente aí nesse momento, né? E como que foi para você a campanha, né? Os embates políticos que ocorreram durante a campanha, foi uma coisa nova para você? Como que você se sentiu, principalmente aí nos debates políticos? Você concedeu muitas entrevistas também como candidata a vice. Como que Uhum. foi isso para você, essa coisa nova desse embate político? Foi diferente, né? A gente na área da educação, na sala de aula, na gestão acadêmica, enfim, o ambiente é muito diferente, né? Ele é muito agregador, ele é muito de gratidão. Então, eu vivi um tempo de educação, né? Muito diferente, né? Eu tenho aí um olhar muito da cooperação, né? Eu fiz algumas formações no projeto Cooperação, que é tudo muito cooperado, é tudo muito unido. Então a gente vê uma diferença, né? E foi um aprendizado, né, Edgar? Porque a gente tem que também entender outros ambientes, né? Muitas vezes eu tenho um olhar muito diferente para tudo isso, sabe? Eu entendo essa questão política, né, da disputa e tal, mas eu penso ainda que a gente pode agregar muitas forças, né? Que a gente tem, falando partidariamente ou não, a gente tem olhares diferentes, mas que se eles forem unidos, nossa, todo mundo ganha, né? Eu penso muito nisso. Você pode estar olhando para um ângulo que eu não estou vendo e eu para um ângulo que você está vendo. Se a gente unir esses dois olhares, será que a gente não faz aí uma cidade melhor, um país melhor que contempla a todos os olhares, né? Então, para mim foi um aprendizado, né? Desde as discussões e todo o embate que aconteceu, né? Conhecendo um pouco da gestão atual e da proposta do nosso projeto, e também a gente poder percorrer a cidade, né? E a gente conheceu a cidade inteira, né? De as necessidades e as demandas, então as realidades, né? Claro que a gente conhece tudo isso, mas aí você vai com um olhar, uma atenção seletiva para a cidade. E a gente vê o quanto é possível se fazer, o quanto é possível a gente trazer a minha área é inovação, então, assim, formas diferentes de fazer as coisas. O Caio diz muito que você nunca sai de uma campanha a mesma pessoa. Realmente, eu sou outra pessoa em relação a tudo isso. Então, um grande aprendizado e um olhar, assim, muito humano, muito empático em relação às situações assim de vida de toda uma cidade, né, das pessoas. Nossa, foi maravilhoso, assim, foi sensacional tudo isso. O que que você mais ouviu nas ruas, né? Quando na campanha você falou que andou bastante. A gente teve pandemia, teve muitas restrições, né? Não deu para fazer aquela campanha mais Não, olho no né? olho, mas mesmo É. assim vocês conseguiram andar em alguns bairros. O que que mais você ouviu? O que que mais que te marcou assim
em relação às reivindicações que você estava ouvindo ou sugestões? É, o que ficou muito forte para mim foi uma descrença, né? Assim, a população bastante descrente e vendo numa proposta nova, quando a gente tinha muitas vezes a oportunidade de contar, né? Olha, eu sou professora, mas você já foi política? Não, né? É uma esperança, sabe? Uma esperança de uma renovação, né? De um outro olhar para as pessoas e para a cidade. Então, isso ficou muito forte para mim. Essa esperança depositada das pessoas, e aí a gente viu, né, essa resposta nas urnas, de uma modificação, né, de uma vontade de fazer diferente, de esperançar mesmo novos tempos. Isso ficou nos olhos das pessoas de uma renovação, de uma esperança. E muito forte também quando a gente traz esse traço, esse pilar do mandato do Caio, né, e do nosso projeto, que é a participação, esse convite para um relacionamento, né? E ele fala de uma forma bem bacana, ilustrando isso, quando a gente digita o número do seu candidato na urna e aperta fim, e aperta ela confirma e aparece fim. E não é fim, é o início, né? Isso é o início de uma relação que você faz com uma nova gestão. Então, é quebrar um paradigma de que aquela pessoa que está te representando ali, ou que vai te servir pelos próximos 4 anos, ela desapareça. Pelo contrário, né, Edgar? A gente tem que estar mais presente do que nunca. E eu usava muito essa fala, né? Que eu aprendi aí com a forma do Caio fazer política, e é disruptiva, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Não, mas você vai voltar mesmo? Eu falei, como eu posso fazer algum tipo de ação lá dentro se eu não vir aqui te ouvir? Se a gente não combinar, se a gente não conversar, entender qual a sua prioridade, qual a sua demanda. Mas que para mim, Edgar, faz todo sentido, porque a minha formação é na área de marketing. E se você não Uhum. ouve o seu cliente, se você não entende o comportamento dele, as prioridades, a jornada dele, o que ele precisa, você não atende. Entender para atender, né? Então, faz muito sentido dentro do que eu acredito na minha formação. Então, foi legal que eu consegui aliar tudo isso, né? E aí isso eu já trazia para a sala, mas o marketing político, ele não pode ser só promessa, assim como o marketing de um produto, quando você foca a comunicação, ele precisa ser entrega, né? Senão ele fica uma propaganda enganosa. Então, quando a gente fala, e a gente falou muito, a gente não traz promessas, porque a gente não sabe que momento a gente vai encontrar dentro da prefeitura em relação ao orçamento, é um momento pandêmico, totalmente atípico, mas o que a gente tiver lá, se a gente tiver 5 prioridades e um dinheiro, a gente vai vir aqui ouvir você, cidadão, para entender como é melhor investir esse um dinheiro dentro das prioridades que o segmento ou o bairro precisa. E isso, para mim, é muito natural, mas que não é muito usual, né? A gente não vê muito isso acontecer. Então, foi muito gostoso poder aliar o que eu acredito de verdade com um movimento político que não é muito dessa forma de trabalho, né? Eu gostei demais, assim. E as pessoas ficaram surpresas, porque, mas você vai voltar? Mas você vai? Sim, o nosso pilar principal é o mandato participativo. Se você não participar, não tem como a gente fazer se não souber o que é bom para você. E isso, sabe, Edgar, eu converso muito com o Caio, é uma consciência cidadã, né? É uma consciência política. E quem faz a cidade não é o governo, o prefeito, o presidente, são as pessoas. Todas elas fazem. Então, se a gente não der essa abertura para a participação e a transparência por consequência, a gente não está fazendo uma boa política. É essa que a gente deseja, né? Agora, eu queria saber como que vai ser assim a sua participação, né? Você está falando bastante em participação importante, né? A importância da participação, tanto é que o Vamos Ocupar a Cidade é praticamente o carro-chefe da chapa de vocês durante essa campanha. Como é que vai Uhum. ser a participação da Priscila no governo do Caio Cunha, né? Você vai ser direcionada para alguma secretaria ou não? Você acha que pode coordenar de alguma outra forma alguma outra ação da prefeitura a partir do ano que vem? Como que vai ser a sua participação efetiva a partir de janeiro? Tá. Bom, quando eu olho para minha posição, né, Edgar, eu sou do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia, né?
e alguns conselhos que eu participei, associações e tudo mais. Eu me vejo muito como uma articuladora, porque é nisso que eu sinto um pouco de falta na gestão pública, né? Eu sinto falta dessa articulação desses players, desses atores da cidade. Então, muitos dos projetos que eu realizei na FATEC, no próprio conselho, o Tietê Valley, é quando a gente faz a conexão. Por exemplo, instituição de ensino superior, o mercado produtivo, as empresas e a gestão econômico da cidade, empregabilidade, emprego, renda, empreendedorismo, fomenta as instituições de ensino, porque o aluno começa a vislumbrar a possibilidade dele trabalhar ainda dentro da faculdade. Então, eu me vejo muito num papel de articulação mais institucional, né? Por isso que eu falo muito da integração das pastas, né? Tem questões na cidade, creio que quase que todas as questões de uma cidade, elas precisam da integração das pastas, né? Dificilmente você tem um problema na cidade que ele é estanque em relação a uma disciplina, né? Questões sociais, ambientais, da educação, habitação, saúde, segurança, eles estão muito interrelacionados. Então, articular entre as pastas, articular entre os atores da cidade. A minha palavra, se eu fosse definir nessa co-prefeitura, seria conexão. Só que eu gosto de executar. Então, assim, é conexão com execução. Como que a gente vai articular esse projeto, onde ele vai chegar, quem vai fazer, como vai ser, e fazer acontecer, porque aí a gente consegue fazer a entrega, né? E eu transito bem nessas entidades, então eu quero tirar o maior proveito disso, né? Eu quero o que eu já fazia na FATEC, na Brás Cubas, no Conselho Municipal, mas com um raio de ação maior, podendo impactar uma cidade inteira. Então, eu me sinto servindo melhor a cidade nesse sentido, né? Facilitando essas relações, né? Então, é por aí assim que eu penso em transitar. É claro que a educação está mais na minha veia profissional, mas que ela transita também em todas as outras pastas, né? Claro que vai ter uma tensão ali bacana, mas que se relaciona com o desenvolvimento econômico, assistência social, né? A própria segurança, meio ambiente, esporte, cultura. Mas eu quero ser essa articuladora aí e fazer as coisas acontecerem, sabe? E como que está sendo a transição? Está sendo tranquila, né? Aparentemente, vocês estão indo em É, busca dos dados, né? isso. O objetivo é que ela seja tranquila para que a população não sinta, né? Para que a população Uhum. perceba aí uma mudança, né, de forma bem tranquila. Então, a gente está isso atrás das informações, né? Fizemos as comissões para as conversas e tá acontecendo, né? Muitas áreas eu conheço, né? Até por conta da escola de governo também. Então, eu transitei em muitas secretarias, mas tá acontecendo de uma forma tranquila e eu acredito que vai dar tudo certo. No segundo turno, o Caio Cunha conseguiu unir aí o PT, né, do Rodrigo Valverde, com o bolsonarista, o Lintz. E aí tem a pergunta do Caio Quadrado aqui, que ele está falando aqui, assim, ele vai brigar comigo se eu não fizer essa pergunta. Ele quer saber o que você achou sobre o áudio do Lintz, supostamente cobrando aí uma secretaria. Você acha que é por aí mesmo? Não? O que você achou? O Caio Cunha, eu perguntei para ele ontem também sobre isso, ele deu a opinião dele, né? Meio que criticando, né, essa atitude. Na verdade, assim, eu vou te explicar o que o projeto propõe, né? Então, a gente é muito livre, aquilo que eu falei, sei lá, a minha entrada como vice com o Caio, ela foi por propósito. Nada além disso, porque a gente tem o mesmo propósito, a gente está dentro do mesmo projeto, pensa de forma muito igual e teria toda uma aderência ao projeto, né? Então, não existe essa questão da barganha, sabe, Edgar? Uhum. Porque isso atrapalha muito o projeto, né? Não é o foco do projeto. O projeto é que venham pessoas técnicas, porque a gente só consegue fazer a entrega dos resultados, a entrega dos serviços, enfim, se a gente tiver pessoas técnicas que entendem daquela área para poder atingir indicadores, resultados. Então, não faz sentido você fazer trocas que tecnicamente não tenham
aderência ao projeto. Agora, se a proposta de Felipe, ou quem quer que seja, tem aderência ao projeto dentro do que ele tem como competência, é uma outra coisa, sabe? É uma consequência, até, puxa, os projetos que você trabalha, ou as causas, ou a sua formação, ela tem a ver com essa questão aqui do projeto, é até uma coisa natural, mas não é em forma de barganhar posições, porque a gente não acredita nisso. Né? A gente acredita que pessoas que têm a ver com o projeto, elas acabam se ligando ao projeto por conta do propósito. Porque, no fim, tem que impactar a cidade positivamente. E se eu coloco alguém que não tem a competência, ou que para ele também não faz sentido estar ali, você concorda que vai comprometer essa entrega? E o que a população quer é uma entrega. A população quer resultado, quer investimento aí já fica, né, minha resposta. Trocar por trocar não cabe. Precisa ter uma aderência. É um pouco da quebra da política tradicional que existe hoje, né? Exato, né? Porque o que acontece? Olha só, e aí eu posso te dizer que, assim, na escola de governo, a gente tem um equipamento aqui em Mogi, Edgar, que forma, capacita, recicla, treina o servidor público. Então, desse lugar, se ele não tiver a competência, ou ele precisar de um reforço, uma reciclagem, uma renovação, enfim, para a formação dele, para entrega, não faz sentido você colocar pessoas que não tenham aquela competência, ou pelo menos próximo daquilo, para entregar alguma coisa que ela não sabe, né, fazer. E eu, como professor, então isso para mim é mais forte. Porque, tudo bem, não tem a competência, está naquele cargo por algum motivo, vamos formar essa pessoa. Vamos capacitar essa pessoa, porque todos são capazes de serem formados, mas na entrada é importante que tenha uma aderência. Se você já está trazendo. Poxa, o Edgar vem para o projeto, ele é um comunicador, né? Ele é um profissional de comunicação. Logo, a tua aderência é mais numa área relacionada à tua competência, à tua formação, né, Edgar? Então, para quê? Uhum. Para potencializar o trabalho e entrega do que a gestão pública vai oferecer para a cidade. Então, eu acho muito natural isso, mas é que não é o que é praticado tradicionalmente. E eu acho que é o momento da gente rever tudo isso e começar. O que é muito bacana assim do projeto é começar a passar isso para outras cidades, para outras gestões, porque a gente vai tendo os resultados que são necessários, né, na gestão pública. Tá certo. A gente está caminhando para o final da entrevista, mas eu Uhum. queria que você falasse, você está ajudando, claro, ajudou a formular o plano de governo, né? Quais são, assim, as necessidades mais prementes que você vê para Mogi das Cruzes, de tudo que você conseguiu colher e transformar isso em propostas? Tá. Bom, a educação, né, a gente sabe que é um momento muito importante para ela, dado a pandemia também, né, Edgar? Então, é um foco agora, precisamos olhar para a educação aí com carinho. A gente vai ter mentores, não só na educação, mas em outras pastas também, pessoas com know-how, com experiência que vêm para ajudar. Então, vou pontuar para você educação na escuta dos professores, né? Na valorização dos professores, como eles estão nesse momento, o que eles entenderam que a gente pode dar de suporte, de apoio, de valorização para superar esse momento aí juntos, porque é um aprendizado para nós, a gente nunca teve um momento assim de pandemia, e a gente sabe que a educação ela é a base de todas as outras áreas, né? Então, a educação é um foco muito forte, trazendo aí as competências socioemocionais, mais comportamentais. Esse é um dos nossos projetos. Uma outra coisa dentro da educação é poder cobrir todas as crianças do município, então que todos estejam nas creches, nas escolas, né? Manter essas crianças também, porque é importante que elas não evadam, e a gente sabe que esse é um problema desde o ensino lá dos pequenininhos até o superior, então esse professor tem que estar bacana para que ele dê conta disso, né? E fazer essa cobertura aí da educação. A gente sabe também as questões sociais, de renda, né? O Caio fala muito, a gente precisa ser uma cidade atrativa para as empresas. As empresas precisam vir. Inclusive, hoje eu já tive uma reunião sobre isso. Atrair as empresas. E aí dentro do perfil da empresa, você precisa ter uma infra para que as empresas venham e fiquem. Escolham Mogi como
um destino bacana para estar, porque aí você gera renda, empregabilidade, projetos, né? Então, o desenvolvimento socioeconômico também é muito importante e acaba afetando a própria assistência social, a própria educação, né? Outras áreas aí da nossa cidade. A saúde, manter tudo que está bacana, né? A gente tem muitas coisas bacanas assim na cidade, em termos de saúde, mas aprimorar, né? Cuidar dos sistemas, agilizar as filas dos exames, das consultas, isso também são questões assim prioritárias para nós, porque a gente sabe que são dores dos mogianos, aí, dos cidadãos. Enfim, segurança pública, né? Segurança pública é um tema importante, então, para que a qualidade de vida seja mantida, é importante que a gente faça a integração das polícias, enfim, da segurança civil, municipal e estadual, né? Ter todas elas aí conjuntas, inclusive no sistema de tecnologia, o CAIA de tecnologia. Então, trazer a tecnologia para mais perto, né? Transformando aí gradativamente Mogi numa cidade inteligente, usando dados, usando tudo que a gente pode fazer para melhorar em termos de tecnologia e agilidade, né? Dos sistemas, enfim. Que mais? Educação, segurança, saúde, assistência, descentralizar a cultura, o esporte, né? Então a gente você percebe que todas essas situações elas são muito interligadas e trabalhar elas de uma forma interligada vai ser uma das nossas grandes preocupações, tá? E tem a questão da transparência também, né? O Caio, o prefeito Caio Cunha, ele está prometendo a criação da Secretaria de Transparência também, né? Isso, né? É participação e transparência, né? Uma secretaria de que tem como objetivo aproximar o cidadão mogiano, né? De uma forma mais fácil, mais tranquila. A gente sabe que a prefeitura tem canais de comunicação, mas que eles precisam ser contados, prestação de contas, onde as verbas estão sendo utilizadas. Então, a transparência para nós é um pilar muito importante, porque aí a gente faz a gestão em conjunto, né? Tá certo. Priscila, eu queria te agradecer, muito obrigado por você ter aceitado o convite, gentilmente ter falado com a gente aqui do Diário de Suzano, te desejar boa sorte aí, e Obrigada. o jornal fica à disposição aí para anúncios, aí se tiver algum anúncio importante para fazer, o Caio Cunha disse que parece que na semana que vem vai ter os 4 secretários que vão ser anunciados, né? É o nome de 4 secretários e a gente vai acompanhar. Te desejar boa Sim, sorte e que você deixar sua mensagem final. Teve bastante gente mandando mensagem para você aqui, não vai dar tempo da gente fazer as perguntas, né? Algumas eu consegui fazer aqui, mas agradecer também o internauta que participou conosco dessa entrevista. Obrigado mais uma vez. obrigada eu, Edgar, que bom estar contigo, né? Muito bom. Suzano é a nossa cidade irmã. Então, assim, agradecer essa oportunidade, contem com a gente, né? Eu acho que a gente tem que dar as mãos. Nós temos muitos bairros de divisa e também que a gente precisa cuidar juntos, né? Ao invés deles ficarem lá abandonados, eu acho que é o contrário. Nós temos bairros que têm 3 prefeitos, então os 3 precisam abraçar juntos. Aí a gente co-participar desses bairros, dessas pessoas. Então a gente tem que se aproximar muito, trocar expertises, aí, trocar ideias. Então fica também à disposição, né, a nossa prefeitura, a nossa gestão para vocês, essa aproximação, agradecer aos internautas, tá? Dizer que bons tempos virão aí, Suzano, Mogi, Poá, Ferraz, enfim, todo o nosso Alto Tietê. Eu acredito que a gente fazendo uma gestão bacana, uma gestão com resultados em toda a nossa região, a gente se fortalece, né, Edgar? E a gente fica atrativo, a gente fica interessante, com qualidade de vida, se despontando aí na sociedade, na forma social, econômica, e, enfim, em todo o país, em todo o estado. Então, fica o convite para que a gente dê as mãos, faça aí de forma cooperada, né? Uma gestão bacana aí em toda a Tietê, e te agradecer muito aí pelo carinho, pela atenção e por essa oportunidade da gente poder falar um pouquinho do que vai ser esse projeto. Tá Obrigada. certo. Muito obrigado mais uma vez. Um grande Obrigada. Um abraço para você, viu? abração para você também, para todo mundo que estava aqui com a gente. Um grande beijo. Até mais. Muito Fica obrigado. com Deus. Obrigada.